I thought you'll just tell me the rubric Eu for the break achei que and you know, vocês me diriam a rubrica just go após to o the intervalo e nós chegaríamos rapidamente ao since you remédio. don't know the rubric and Bom, since you don't know the Como remedy, vocês não sabem I a will rubrica, still o prolong remédio, the suspense eu vou deixar and let's em see the suspense common witty and the jesting e vamos remedies. ver os And we try to rule out remédios one by one, okay? We are here to ligados learn. à We just don't want brincadeira. to Nós know the estamos name of aqui the para remedy. aprender. We want to know the technique. Nós, So how do não we, queremos saber as I somente o told remédio, you, e sim a técnica de como the chegar first slide of nele. this session Como eu was falei na that we primeira want parte to dessa sessão, que differentiate nós the queremos different diferenciar remedies os in diferentes the same remédios rubric. na mesma rubrica. So how will Então, the wittiness of como nós vamos ver a Coffea be espiritualidade different de from- Coffea, como vai se Coffea diferenciar from different from Lachesis de or from lacases opium ou or do from ópio Syspongia or ou from say desses Cannabis outros indica. remédios aqui. And to do that, E we para need to fazer again isso, see nós each and every precisamos remedy novamente now from passar the angle pelos of remédios jesting e only. ver I'm not talking of all somente the em relação a symptoms of esse each and every sintoma, remedy. essa rubrica de Now I'm only talking from the angle brincalhão. of jesting. Vamos usar That how essa is rubrica. jesting of Lachesis or how Como is que jesting é of opium? esse brincalhão, essa And brincadeira this do is the ópio jesting de of Lachesis? Lachesis like. É desse jeito aqui. It is jesting with Ele loquacity. brinca com Loquacity loquacidade. with jesting. Lachesis, Lacasis, Crocus, Kali, Io. Crocus Three remedies e are there Kali in e this rubric. Odato. Tem 3 remédios All three nessa have rubrica. jesting Todos with eles loquacity or apresentam loquacity brincadeira with com jesting. loquacidade ou loquacidade com That means brincadeira. they talk too much. Isso significa eles falam And it muito. is in the talk they keep Então on é na making fun. conversa que eles começam a fazer as brincadeiras. While in this boy we saw that Nesse okay, his garoto, nós loquacity vimos was que not a that sua high. loquacidade não estava assim tão alta, Not as high as that of a Não. Lachesis, maybe. não tão alta Maybe como a um Laquese psychotic tem que ser. Lachesis, little bit, Talvez yes. um Laquese psicósico, And tudo bem, pode ser. since Lachesis is very intelligent, Como ele é muito inteligente, to o act, Laquese, muito rápido, they are also very eles witty, são também and muito their wit is with espirituosos intelligence. e a This sua is seen espiritualidade again é in com... Soric and psychotic. Então in nós diríamos que soric é sórico and e psychotic, psicósico. they are witty, Eles são espirituosos and in psychotic they can be E- very, very sarcastic. na psicose, eles podem ser muito I told you in the morning sarcásticos. there was Eu a falei rubric de called manhã Desire for que tem uma Satire. rubrica que é desejo para Desire sátira. for satire and only remedy is Lachesis O in único that. remédio que existe é Lacasis, nessa rubrica. Very cheerful and happy-go-lucky, very vivacious. É And as I told muito you, vivaz, I gave descompromissado, him Lachesis, alegre. it didn't work. Eu dei Lacasis e não funcionou. the patient, I gave Lachesis, Eu it dei has not Lacasis worked. para ele e não funcionou. Vivaciousness, Vivacidade, life, cheio de vida. lively. They are the life of the party. Eles são a vida da festa, People o centro want das them to atenções. come to Todo parties mundo because quer que they eles venham are às so festas much porque fun. eles são tão engraçados They can make que everybody eles laugh. fazem com que todos riam. They make fun of people. Eles tiram sarro das They pessoas. ridicule others. Eles ridicularizam as pessoas. Ridicule. Make fun of others. Exhilaration. E Very, very excited são muito and eufóricos full of life again. e Exhilaration. cheios de vida novamente, muito vivaz. I Muito already told you, vivazes. ridicule Eu mania falei too. para vocês, né, Make fun of mania people. de ridicularizar, de criticar as pessoas. I already gave him Lachesis, didn't work. Eu dei Lachesis e Also, não funcionou. What I see E o que eu is vejo também, o que the eu need observo of the é a Lachesis necessidade do Laquese. is to express Ele it or tem to get necessidade it out, de both at the expressar level of nos mind and níveis body. físicos That's e why they mentais. talk É so por isso much. que eles falam tanto, It eles is their conversam need. tanto. Eles têm essa necessidade. For this remedy,
to survive, Para esse it remédio has to sobreviver, speak. ele tem At que the level of conversar. mind, it has No to nível speak, and at the mental, ele level tem of que the conversar. body, E it no has to nível have do corpo, discharges ele tem que ter better. secreções para se sentirem melhor. So they are better by discharges and Eles mentally they ficam are better melhores by com as talking. secreções e mentalmente that's eles why they are melhoram quando loquacious. eles conversam. That Por was isso que not eles the são case tão in this loquazes, child. mas não é o caso dessa criança. And another need of E outra Lachesis is necessidade de Lachesis é de ser sempre o melhor, muito competitivo, estar na frente dos outros, especialmente das pessoas do seu convívio. Essa criança, okay, he was from tudo bem, second ele rank, estava no segundo lugar, passou but para he o was quinto not lugar na very sala, bothered about mas it. ele não ficou muito incomodado com isso. When I asked him, Quando eu he made up perguntei para ele, excuses, ele okay, deu so what? desculpas, ele falou I am muito, tem nada, number one qual que é o in the problema? boys. Eu sou o primeiro entre os garotos. So he was okay. There was no Ele one-upmanship. Não that tinha no, I will essa go competição ahead. tão grande That assim. competitiveness of Lachesis was Essa not there, competitividade de Lachesis não estava presente nele. which is again out of jealousy. Novamente, né, vem do ciúme. That was not there in this patient. E isso não está presente nesse paciente. Veratrum album, Veratrum album é um outro remédio que também tem essa característica de ser brincalhão, com muita vivacidade, cheio de vida, movimentos com as mãos, muitos gestos, muito alegre, fala alto. O Veratrum ri muito alto. You know, this is how they are. Assim, eles são assim, a risada deles é desse jeito, muito alta. Very, very loud. É uma gargalhada. And they are very blunt. E eles são muito diretos, sem meias palavras. A verdade é nua e crua. Eles são muito cruéis. Ele fala o que ele tem para dizer na cara. Você é feio, por exemplo, você é ruim. What nonsense? Why are you looking like this? Por que você está olhando assim? Where did you come from? De onde você vem? From jungles of Africa, da África. Eles podem ser muito cruéis, diretos. Cruel wit of Veratrum. Isso é uma característica do Veratrum. Isso machuca as pessoas. It can hurt them. The wit of Veratrum can be rude. Ele é rude. Qual é essa rubrica? Qual que é essa rubrica? Ser direto. What is this rubric? To be blunt. Blunt. Truth tells the plain. Abrupto. This truth tells abrupt. Rude. Abrupto pode ser sem. Rude. Rude. Essa pode ser a rubrica. Yes, rude. 3 marks. Veratrum album. Tem 3 marcas para o Veratrum. Truth tells the plain. A verdade nua e crua. Ele fala tudo diretamente na cara das pessoas, não tem meias palavras. Não. Ele é Veratrum? Não. Não é. And the need of Veratrum is e a necessidade de Veratrum é de estima, ego, haughtiness, arrogância, maybe slight egotism, but talvez not very um pequeno egotismo, mas não lovable, chega a ser arrogância. Boy. Ele é um garoto doce, meigo. E Veratrum, eles são preocupados com a posição social. O que as pessoas vão pensar deles? Crocus. A loquacidade e essa característica de brincadeiras do Crocus. E eles brincam cantando e dançando. Eles gostam de cantar e dançar. E isso é muito característico do Crocus sativa, cantar e dançar.
Uma outra característica é também eles alternam muito o estado deles, né? Tristeza alternando com tristeza, alegria com um estado de nervosismo, alegria com tristeza. Eu estou falando no ponto de vista de jesting, de brincadeiras. Então, uma vivacidade alternando com mania. Eles têm mudanças de humor repentinas e muita euforia, cheios de vida. Eles têm tanta alegria que passa da conta. Quando você coloca o leite para ferver e ele acaba transbordando, é desse jeito. São pessoas exuberantes, estão sempre transbordando de alegria, estão sempre transbordando de alegria. Excesso de histeria. Eles são histéricos. A criança, ele entra em estado de histeria no estado agudo, mas ele chorou muito, mas no estado agudo. Posso passar para o próximo slide? Tudo bem? Ópio. Muito espirituoso também, inteligente, brincalhão. Ele brinca com muita inteligência, mas é um humor cruel. Porque ele não tem muita sensibilidade. Eles não possuem muita sensibilidade. Um resultado disso, o humor deles é negro. É um humor negro, meio cruel. Vou contar um caso de ópio. Um homem, ele tinha um problema de triglicéridos, muito alto as taxas dele, triglicéridos. Uma vez ele veio na minha clínica, ele estava todo vestido de branco, tudo era branco. E eu perguntei a ele, por que você está... É muito estranho, né? Geralmente você não usa branco, tudo branco, a não ser que seja um uniforme. Eu perguntei a ele, por que você está usando tudo em você está branco, essa roupa toda é branca? Eu perguntei, por que você está usando essas roupas brancas hoje? E ele disse, eu fui deixar alguém. Ele só falou isso. Então eu pensei, ele foi deixar alguém na estação ou no aeroporto. Tudo bem, alguém estava viajando. E por que você tem que usar branco para ir ao aeroporto? Ele falou, não, eu tinha que ir lá para me certificar que aquela pessoa não retorne, não volte de novo. Eu falei, mas a pessoa foi embora, talvez ele volte. Eu queria me certificar que aquela pessoa que foi embora não vai voltar mais. Ele falou isso sem nenhuma expressão no rosto e eu continuei sem entender. E aí, de repente, eu percebi, aí ele me falou, a minha sogra morreu e eu levei ela para o crematório e eu vim de lá. É lá que eu estava. E na Índia, quando nós vamos ao crematório, ou quando nós vamos ao funeral, nós usamos branco. Veja, então, como foi o humor dele.
Esse homem falou sobre a sua sogra. Ela morreu poucas horas atrás. Ele estava falando disso como se nada tivesse acontecido. Essa é a espirituosidade do ópio, cruel, humor cruel. Não tem sensibilidade. Mas eles têm esse estado de alternar, né, de coragem e de medo. Eles podem ser muito vivazes ou às vezes podem estar muito apáticos, constipados ou com diarreia. Estão sempre alternando assim, dessa forma. E eles podem ficar podem ficar doentes quando eles recebem notícias ruins ou ficar muito alegres. Cófia, ópio. E novamente, eles também são muito eufóricos, cheios de vida. Eu estou falando só dessa parte da parte da brincadeira e da espirituosidade desses remédios. Iocímos. So, jesting with lewd remarks and jokes. Eles fazem brincadeiras. Essas brincadeiras com conotação sexual. E brincadeiras. Eles estão sempre falando sobre sexualidade, brincando com isso. Obscenidades. Como nós chamamos na Índia, se alguém faz alguma brincadeira sexual, são piadas obscenas. A gente coloca esse nome que ele está falando. Eles têm um nome quando eles estão fazendo piadas obscenas. Eles tiram sarro das pessoas. Por exemplo, você vai a uma festa, um Riocemos chega até você e fala: olha, eu escutei que você é um grande cantor, você canta muito bem. Vai, por favor, cante para nós. E ele sabe que essa pessoa não consegue cantar. E aí ele faz com que ele cante e todo mundo começa a rir. Ele incita a pessoa, instiga a pessoa. Ele instiga, fala: vamos lá, tira a sua roupa e pula na piscina na frente de todo mundo. Ele gosta de instigar as pessoas. E como eu falei para vocês, ele ri sem razão nenhuma, ri de bobeira. Estão sempre sorrindo, rindo, sem uma razão. E de coisas sérias também. Também são muito loquazes, muito ciumentos. E às vezes possuem um comportamento idiota, estúpido, bobo. Nossa criança era desse jeito? Tinha alguma dessas características? Cannabis indica. Novamente, cheio de vivacidade, alternando com mania, como Crocus. Espiritualidade. Aquela risada, a risada do Veratrum é muito alta, né, exultante. É uma risada muito arrogante. Tem muita euforia também. Ele faz você rir, fazendo poemas ou escrevendo coisas que são muito engraçadas. Eles são muito artísticos
Então, eles fazem poemas e versos com alguma poesia engraçada. E eles escrevem coisas engraçadas que fazem as pessoas rirem. E novamente, como Riocimos, eles podem estar rindo constantemente, sem causa, rindo de coisas bobas. Eles têm fantasias, eles fazem fantasias. As crianças imaginam coisas, criam fantasias. Nosso paciente é cannabis? Não. So what is my rubric? Qual que é a minha rubrica? Estou puxando vocês aí, estou tentando tirar de vocês. What is this? E aí, cadê a rubrica? What is this? O senhor valorizou muito o choro naquele momento. You gave too much value in this weeping, in that moment of despair. But I was thinking, it's not the crying is not a symptom. This is a demonstration of the despair that the child was passing through. He was desperate to be cured. Yes, Então não é o choro, Claro. é o desespero. Yes, This but is still- despair. Yeah, okay. Well, first of all, I'm talking of right now jesting. You're talking of weeping. Okay. I'll Cara, come eu back estou to the falando weeping. de brincadeira, você está falando de choro, mas eu vou voltar You aí agree no with choro. jesting? Você At least that's a concorda rubric com a of which- brincadeira, que essa é uma Now, in rubrica? that situation of despair, Numa what situação did de that child do? desespero, o que que essa criança fez? What was his reaction? Qual foi a Did sua he cling reação? to his mother? Ele Or did he queixou become com a sua angry? mãe, ele ficou could have become angry raivoso, also, ficou right? He nervoso. could have become violent. Ele poderia ter ficado He could have nervoso, scratched violento, himself ele and, podia he could have ter bled. se coçado tanto até He could sangrar, have thrown temper tantrums. He could have broken ou ele something. poderia ter quebrado Why was he weeping? coisas. Por que que ele estava chorando? And why this weeping E por que esse choro increased in intensity aumentou as de the intensidade symptoms of the disease increased? That was quando very os sintomas characteristic. estavam aumentando? See, that told you, described. The Eu morning they came, it was descrevi up to here. de manhã, Afternoon up to here. estava Evening up to here. Night it was até up to here. na Whole night, cintura, next à day morning, the whole noite, até body. o final do dia, estava no corpo inteiro. Surprisingly, the disease also, De kept on increasing repente, like that. a As doença the disease kept aumentou on dessa increasing, forma. he E à medida did que a this. doença foi crescendo, Okay, ele foi second entrando thing, em one more desespero. thing. This, what he did in the night, O the que whole que night ele he kept on fez looking toda at a his disease and noite? kept on crying. Ele passou a noite inteira Is it chorando, somewhere olhando else para a sua also there in doença. the Você history? consegue encontrar isso em algum Not outro weeping. lugar da história? Not weeping, Não estou but is falando it de somewhere choro. there that Está I- em algum outro lugar da história? in the history? Go back and think. Volta, pensa na história. Yes, yes, excellent. Sim, Even excelente. in the history, if you see, Mesmo na história, his se você observar, você pode increases observar a as sua the night antecipação. progresses before A sua examination. antecipação aumenta durante a mesma coisa noite que ele antes antecipou. da consulta. Ele I would say that he anticipated antecipou uma situação a que ele situation não faria mais that se estivesse com he a wouldn't doença. perform this way anymore if he hadn't had the disease. Yes, não so, poderia mais atuar. yeah, he he anticipated, and what was his, and the Sim, ele anticipation was antecipou e a was sua how much? antecipação Out era of tanto, ficou control. fora do controle. Why is it syphilitic? Por que que foi Because it was sifilítico? out of Porque estava control, fora do excess, controle, was muito excess, excessiva. Anticipation is psychotic. But A antecipação here, that anticipation é became psicose, excess and mas turned quando into anguish ela fica or muito excessiva, severe ela weeping, fica, severe despair. quando é um desespero That what is- severo, um what is happening to choro me? Will I get severo, cured? então Will I die? passa I don't know para what he was feeling. sífilis. He was in no state to answer at that time. But this is my Mas imagination. I'm com a thinking eu estou that what pensando he aqui could be thinking. que isso que ele podia Yes, estar very good. pensando, que So ele if não you ia see melhorar this, mais. the weeping Então, part, se vocês he took observarem off essa that, parte do but the choro, weeping part
É muito importante aqui, porque essa é a reação dele. Desespero é uma situação desesperadora, tanto para a criança, para os pais, e eu também, como médico. Eu também estava em desespero, se eu vou curar esse garoto ou não. Mas a reação que esse garoto teve, se fosse uma criança de 2 anos chorando, seria normal. Não é? Porque a criança não pode falar, então o que ele pode fazer é reagir chorando. E essa criança poderia ter reagido de uma forma diferente. Então, vamos voltar para a cannabis índica. Qual é o remédio, então? Eu nunca havia pensado nesse remédio que poderia ser usado nesse tipo de situação. E como eu disse para vocês, vocês não me contou a minha rubrica e eu estou prolongando isso. Cófia. Cófia também não é o remédio. A brincadeira do cófia, todos esses são remédios ligados à brincadeira. É um estado de muita euforia, passado da conta. É assim que eles são, sempre. Até mesmo o seu estado normal, eles são muito excitados, muito alegres, cheios de vida. Como o ópio, eles também têm esse transtorno de alegria excessiva. Benevolente, e cannabis índica também fazem poemas que fazem com que as pessoas riem. O cófia também usa isso, fazendo palavras. What I am doing is inciting you people. O que eu estou fazendo aqui é instigando vocês. What I am doing is prolonging Eu estou and inciting you prolongando to e react. instigando vocês a reagirem. This is classical example of my Esse é um exemplo inciting you. clássico do meu tipo de como eu instigo vocês. And the remedy was E o remédio foi Ethusa synepium. Aethusa synepium. Aethusa synepium. That was also my reaction. Essa também foi a minha When reação I saw this quando remedy, eu vi esse and remédio. I could not believe that Eu whether não he could be acreditava this. que esse era o seu And remédio. the syphilitic rubric E a was rúbrica sifilítica foi weeping disease with as the choro disease como à medida que a doença, choro à medida que a doença progride. Disease with as the disease Choro keeps on progressing. I told à you, medida que a doença I had progride. to Como eu find te a falei, eu remedy tive que which encontrar um has got remédio now weeping que along tinha o with, of choro, course, jesting, obviamente, junto com pity, brincalhão, anticipation espirituosidade e before antecipação examination. antes de testes. These three are psychotic. Esses três são psicóticos, and brincalhão, this was espirituosidade, syphilitic, antecipação, out of e control, o weeping, o choro, exaggerated. estava fora de controle, era sifilítico, exagerado. And when I saw when E quando eu repetization, vi isso, I thought 10 times before whether this would work or eu not. I have pensei 10 never vezes antes para ver se used realmente isso ia Ethusa funcionar. Eu for skin nunca tinha usado problems. isso para um problema de pele. I've never used Nunca tinha Ethusa for usado skin a problems. Etusa para um problema de And pele. then I studied Ethusa, E aí eu estudei o and then I Aetusa, saw, as I told e you, I aí spent eu 1 hour in gastei front of the 1 patient, hora, eu te falei que eu fiquei leaving 1 hora all com o my patients paciente, on the certo? 1 hora na frente do paciente, estudando And ele. what I found about E o que eu Ethusa percebi sobre o Aetusa, o que eu again, descobri and then I found even in sobre o restlessness of Aetusa, children, it is there. foi a questão da inquietação em crianças. It is a remedy which is called as fool's
parsley. É um remédio chamado de pequena cicuta, é o nome da planta. Fool. Pequena cicuta, ou em It inglês, is a a salsinha medicine dos for tolos. fools, É um remédio para os tolos. jesting and jovial in Para the daytime, and pessoas sad brincalhonas and e joviais depressed durante in o the dia e evening. tristes e deprimidas à noite. See how again Mais anticipation uma in the night, vez, in uma the evening, antecipação à noite, weeping in no the evening in the entardecer, acute state, choro em estado agudo, loquacious with gaiety. loquacidade Clark writes com about this. alegria. O Clark fala sobre And isso. gets depressed E ele se and deprime weeping as e the night chora sets à in. medida See, que a noite a person's noite real começa, ou internal seja, symptoms um sintoma or interno real sometimes das pessoas, do not às come up vezes all the não time, surgem o but in tempo todo. situations Esse of sintoma crisis surge numa situação or de crise acute ou numa situation, situação the aguda. constitution Nós becomes vemos a heightened, Constituição se and tornando then you acentuada, get the symptoms. e aí você finalmente observa Many a aqueles times sintomas. I have had Muitas that vezes I eu get the remedy passo um in an acute remédio state only. e que ele funciona apenas no estado agudo. In chronic Eu consigo state, descobrir o because remédio apenas em everything estado is agudo. No estado crônico, como tudo é suppressed, suprimido, you do tudo é not suprimido, get it. você não consegue identificar no estado the crônico. only remedy in this group, E o weeping, único as remédio the nesse caso, no disease choro, à medida que progresses, a doença he kept on progride, increasing, e ele kept on começou a chorar increasing. cada vez mais, à medida que a doença progredia. And then when we say it's a remedy for the fool, on the E, other como hand, disse, é um remédio para os it's a bobos, para os remedy which tolos, is mas é um very remédio witty and que é muito intelligent espirituoso humor. e I told com you, um humor in a muito inteligente. patient, if you Em um find paciente, se você contrasting perceber symptoms, sintomas also in a contrastantes, remedy, if you find no remédio contrasting também, se você encontrar symptoms or sintomas contrasting contrastantes states, ou opposite estados states, contratantes it opostos, becomes very, very isso important for é that muito remedy and for importante that para o patient. remédio e para o paciente. Always keep in mind, if you have Sempre contrasting lembrem-se states disso. in Se a vocês tiverem remedy, estados contrastantes, try é to um see that remédio, if you can get that in the patients also. tenta identificar isso no paciente. And in psychotic miasm, E no miasma psicótico, psicótico, também há um humor idiótico. I knew Athusa as an idiot. Eu conhecia o Aitusa como um remédio I never knew idiota. Athusa as a very witty, Eu nunca conhecia o jesting, Aitusa intelligent person. como uma pessoa before this espirituosa, inteligente, antes desse caso. Para mim, o Aitusa eles costumavam dar esse remédio para antecipação antes de exame, certo? Antes de teste, sim. Sim, o Clark escreve sobre isso. Que muitas pessoas que não são capazes de fazer exames, passar testes, eles sempre reprovavam nos testes. Ele deu esse remédio e essas pessoas conseguiram ser aprovadas nesses testes. Então eu conhecia esse remédio apenas para antecipação. Crianças com antecipação antes de um teste ou de um exame. E também para diarreia após o leite, ou seja, intolerância ao leite, intolerância à lactose. No final, quando eu quis passar esse remédio, eu tive que perguntar à mãe dele se ele tem intolerância, se ele sofreu de diarreia na infância. E ela falou, sim, ele tinha diarreia na infância. E essa foi a minha confirmação. Foi a pergunta direta para confirmar a prescrição. Porque eu hesitei bastante antes de prescrever esse remédio. Mas vocês podem ver a maravilha que o remédio fez. E também antecipação, nervosismo, alta antecipação de eventos, especialmente exames. Também é um remédio para a fadiga mental em crianças que estudam demais. Quando os pais fazem as crianças estudarem demais e elas acabam com fadiga mental, esse é o remédio que pode ser prescrevido. Apatia também é um remédio para apatia, quando há uma apatia e uma tendência a chorar cada vez mais. E na questão física, intolerância ao leite, vomitar depois de tomar leite. E uma característica muito peculiar é uma fome após o vômito. A criança bebe leite, vomita o leite e depois está pronta para comer mais.
E a necessidade da Aetusa é o nervosismo. A necessidade sora de Aetusa é nervosismo, antecipação antes de um exame, nervosismo antes de um teste. E também uma necessidade por nutrição devido à intolerância ao leite. Go back. Okay. Aetusa synapium. Aetusa synapium. Eu não acreditei que este remédio tinha tanta inteligência, tanta Jesse, né? Era tão brincalhão e tinha tanta espirituosidade. E o Clark também escreve sobre isso. Os sintomas do remédio são particularmente bem definidos. De fato, a violência é uma das características de sua ação. Então, há um vômito violento, convulsões violentas, dores violentas, delírios violentos. E aí, no caso desse paciente, o que foi violento? O choro violento. Nesse caso, um choro violento e uma agravação violenta. Eu falei que a agravação, eu nunca tinha visto uma agravação desse jeito. Eu vi agravações de sulfuro em diversos casos, mas uma agravação nesse nível, ela foi tão violenta. Por um lado foi violento, por um outro lado há uma sonolência, uma prostração, grande fraqueza no corpo e na mente, ou na mente. Um sintoma bem característico é a incapacidade de pensar ou fixar a atenção. E é isso que o Clark escreve. Como Antônio falou, uma vez, devido aos sintomas, eu dei para um aluno de faculdade que estava se preparando para um exame e foi bem sucedido. Ele queria até desistir dos estudos, mas foi capaz de continuar os estudos e passou muito bem no teste. Ou seja, estudante de faculdade que não conseguia passar nos testes, ele sempre falhava, ele sempre tinha essa antecipação dos exames, e aí ele tomou esse remédio e conseguiu passar nos seus testes com méritos. Ele ia desistir da universidade, mas depois do remédio, ele passou notavelmente. Próximo slide. Como eu te falei, o Ganzi diz que os sintomas mentais peculiares às crianças e também frequentemente nos adultos são grande angústia e choro. Eu li tudo isso e foi aí que eu falei, sim, agora isso está se encaixando bem. 100% similimum. À medida que a doença progride, o paciente se torna cada vez mais cansado na sua disposição e cada vez mais inclinado a chorar. Isso é exatamente o que meu paciente tinha. É peculiar às crianças. Muita angústia, choro. E mais inclinação ao choro à medida que a doença progride. Isso é uma característica muito específica. Eu li isso no computador, de todos os livros que eu vi. Depois da repertorização, quando eu vi a Aetusa, mesmo lendo todos os livros, eu não estava pronto ainda para prescrever esse remédio. Foi um grande choque. Mas isso que é homeopatia. A homeopatia é isso. São sempre novos aprendizados. Esse caso me ensinou tanto. Nunca descarte nenhum remédio.
Por exemplo, para gás, para diarreia, para prisão de ventre, esse. Não é só para diarreia, pode ser para qualquer coisa. Eu dei o Axfomica para uma criança de 6 meses de idade com convulsões hidrocefalósicas, se eu não me engano, uma criança de 6 meses de idade, um bebê. Hidrocefalia? Sobre do que eu estou falando? Será que isso faz algum sentido? Mas tudo começa com... Não é uma doença. Você não precisa ter um viés, você não precisa ser parcial. Você tem que encontrar a rúbrica central que atravessa todo o caso. No caso aí é brincalhão e espirituosidade. Bom, este aqui é o retrato do Aetusa Sinapia. Tem transtornos causados pela antecipação, a antecipação é psicósica nesse caso, mas isso é apenas um transtorno da antecipação. Antecipação antes de qualquer evento. Na verdade, isso aqui deveria estar nesse lado, na psicose. Antecipação é psicósica. Timidez em aparecer em público, ansiedade, nervosismo. Já na psicose, é uma fadiga mental, prostração, depois de exercício físico, depois de atividade física, crianças com comportamento infantil, comportamento tolo, idiota. E no estado sifílico, angústia, choro exagerado em angústia nas crianças. Choro à medida que a doença progride, choro à noite. Na gravação noturna é sifilítico. Angústia, é isso que apresentou nessa criança. Uma angústia que causou choro. Ele não queixou com a mãe, ele não ficou violento. Tudo que ele fez, ele entrou numa indiferença. Antes dessa gravação, before this recording, nós não tínhamos encontrado um sintoma. Qual o segmento da gravação que foi ascendendo pelo corpo? Before the aggravation, sorry, before the aggravation of the case, teria algum outro sintoma? Would there be another symptom, a syphilitic symptom, that could clear out the Aetusa? Não, eu não encontrei. Ele só entrou na sífilis depois da gravação. Antes, então, ele só estava na psicose. Talvez com as rachaduras. É interessante, alguém apontou isso para mim, falou isso para mim, que o seu sintoma físico sifilítico, eu não sei... Nós temos que checar, não sei se ela está aí, checar essa rubrica. Qual foi o sintoma físico sifilítico que apresentou-se nele? As rachaduras, vermelhidão, alguma coisa no geral. Alguém falou para mim no intervalo isso. Offensive transpiration. Yes. That you pointed out to me Perspiration. in the break. Yes. Very good. Muito bem, você falou isso para mim no intervalo. Only of the E uma transpiração somente do pé, de um lugar só do corpo. Esse tipo de transpiração somente à noite, uma transpiração somente à noite, ou somente durante o dia, só enquanto chora. Tudo isso é sifilítico.
can you see, Antonio, whether we get perspiration, offensive, foot. Você pode dar uma olhada, Crispim, essa transpiração na sola do pé, vamos ver se isso está sendo coberto. Isso foi falado para mim no intervalo. Eu fiquei feliz com que os sintomas sifilíticos que estavam no paciente antes, no nível gerais, no nível particular, houve rachaduras. Vê se está cobrindo também rachaduras. No quadro desta criança, existe alguma informação que possa dizer se ele é do reino animal, vegetal, mineral? The mineral kingdom or plant kingdom or mineral kingdom? Yes. Okay, very good. Very nice Muito question. boa pergunta. So, now, according to my De chart, acordo com a minha tabela, where does this child fit in? aonde que essa criança se encaixa? Does he fit in there? Ela se encaixa aí nessa tabela? Very good question. Yes. Essa pergunta é muito boa. I have never thought of it. Eu I'm não glad havia you have pointed pensado out it. nisso Very, very e eu good fico feliz que você tenha feito essa pergunta. Ela é muito boa. Tenta aí rachaduras. O Antônio olhou, eu sinto muito, não está essa transpiração do pé ofensiva, essa transpiração na sola do pé. Isso não apareceu. Tenta aí rachaduras na pele. Somente 3, né? Essa transpiração na sola do pé. Aí tem esses 3 remédios: chumbo, petróleo e silícia. Então é uma rubrica muito pequena. Tá, tudo bem, mas se cobresse estaria lá. E as rachaduras? Rachaduras nos pés? Não, só pode tentar rachaduras na pele. Sim. Alguma coisa tem que ser coberta no estado sifilítico. Eu nunca pensei nesse remédio para doenças de pele. Não. Rachaduras no pé, não. Então agora o repertório não está completo, nós sabemos disso, então nós não temos essa rubrica. Talvez nós vamos ter que adicionar essa rubrica. There is a Brazilian author. He is diseased, Dr. Nilo. When he talks about Ituza in his book, he talks about the infections, sore throat, infected nodules, and reddish skin. Da Staphylococcus. And I kept this in mind, the patient extremely red with the toxemid. That I remember this in one of your slides. We can see lymph nodes in the neck of this patient. I would never think in Ituza, but after you said that, o que a criança tinha no passado? Ela teve sarampo, teve amidalite, tudo isso aí, ó. Vamos aplaudir, que agora o remédio foi confirmado. Nós precisamos de confirmar o remédio de alguma forma. E agora foi confirmado. Muito bem. Como você disse, quem que é esse médico brasileiro? Qual que é o nome dele mesmo? Nilo Cairo. Muito bom.
Ele falou da vermelhidão, da pele, linfonodos, amidalites. Então, tem uma confirmação desse remédio em algum lugar. Então, nós não precisamos mais de confirmação depois de Clark, mas essa confirmação ainda é muito importante. Próximo slide. Novamente, SORA, inquietação em crianças e amor por animais. Na psicose, muito espirituosos, brincalhões, inteligentes. Tem um humor idiota. Alegria, vivacidade, hilariedade. E na sífilis tem uma disposição para suicídio, de pular de um prédio, pular de uma janela. Talvez se eu não tivesse curado esse garoto, talvez ele pudesse ter tentado alguma coisa dessa forma. Pergunta do reino. The question about the kingdom. Exactly. I don't know. Eu não sei aonde que ele se encaixa. Very frankly, I don't know. Francamente, eu não sei. Eu vou pensar sobre isso hoje. Eu vou pensar. É claro que sempre existe, como existem exceções para toda a regra, talvez esse seja um remédio que vem de uma exceção. Porque se durante a minha infância as emoções, as reações, diligência, a sensibilidade, é isso que eu cobri na minha criança. Você me deu uma ideia muito boa, que na minha criança eu preciso de adicionar inteligência do reino animal, mineral e vegetal. Você me deu uma ideia muito boa, talvez da próxima vez eu possa falar mais sobre isso. Então, resumindo, hoje nós falamos sobre o reino animal, das reações, quais são os sintomas, a malícia, dissimulação, ciúme, loquacidade, briguentos, nervosos, violentos. E, finalmente, nós falamos sobre os remédios brincalhões, as brincadeiras do lácteos, ópium, cannabis, cófia, riociamos e, finalmente, a etusa. E com essas palavras, eu termino a minha palestra e eu espero que eu possa compartilhar muitas informações com vocês que vão ser muito úteis na sua prática. Muito obrigada.